Então diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. Porque por onde quer que você andar, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Filho de Deus, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Senhor, Pai, entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para agora, Senhor, da glória ministrarmos o Teu poder, Senhor. Eu rogo a Ti, Altíssimo, eu rogo a Ti agora, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, me envolva, Altíssimo Deus. Deus, toca no meu coração, toca na minha mente, Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz, Senhor. Cala as minhas emoções, Altíssimo Deus, Pai, e fala alto a Tua igreja, Senhor. Nos edifica agora com o poder da Tua palavra, com o poder, Senhor, que vem de Ti, que vem do alto, Senhor, porque a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, meu Senhor. Então faz esta obra agora, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, lemos aqui o trecho, primeiro capítulo de Josué, um trechinho. E obviamente que é um trecho da palavra do Senhor extremamente poderoso. Se você ler e reler esses poucos versículos que nós lemos, eu creio que será impossível de você não se alegrar com a mensagem que Deus estava dando ali a Josué. E você sabe muito bem, que Josué, ele acompanhou Moisés durante toda a trajetória dos 40 anos no deserto. Josué foi um dos 2 espias, ele e Caleb, que foram enviados ali à terra prometida para vigiar a terra, para espiar a terra, e depois voltaram e defenderam que Deus daria aquela terra ao povo de Israel, enquanto os 10 outros espias, que viram a mesma coisa que Josué e Caleb, defendiam que eles iriam morrer, porque a terra era boa, mas os soldados eram muito numerosos, eles eram gigantes, tinham cavalos, armas de guerras, cidades fortificadas, eles iam morrer. Josué e Caleb fizeram o contrário,
E aconteceu algo muito interessante com Josué durante a jornada dele, porque Josué, Caleb e Moisés foram para o deserto também. Josué e Caleb foram ali, juntamente com Moisés, vivenciar ali, né, ali a resposta de Deus em relação àqueles 10 espias rebeldes que ali convenceram o povo, e houve ali uma certa rebeldia e rebelião em relação àquele momento que o povo de Israel estava vivendo. Estavam às portas da cidade da Terra Santa, né, ali na cidade de Cades Barneia, pronto para entrar, e Deus mandou retornar para o deserto para que aprendessem ali a confiar no Senhor. E a Bíblia chama Josué, irmãos, de auxiliar de Moisés. Se você olhar ali, diversas vezes, né, a Bíblia diz, quando cita o nome Josué, durante a jornada dos 40 anos, a Bíblia cita que Josué era auxiliar de Moisés. Josué acompanhava Moisés ali na entrada da tenda da congregação. Moisés foi ao pé do monte Sinai, quando Moisés foi chamado por Deus ali para receber os 10 mandamentos, para ali receber unção, poder de Deus no monte Sinai, né? Ou seja, Josué era um servo fiel a Moisés, que estava ali sendo preparado por Deus para uma grande obra, que seria a conquista da terra prometida para o povo de Israel, né? E quando eu estava orando e pensando nesse texto, antes de decidir que eu iria pregar a respeito desse texto, Deus me fez lembrar, né, essa questão da vida de Josué, e Deus me fez lembrar também, irmãos, da vida de Eliseu. Porque o profeta Eliseu, grande homem de Deus, um homem usado por Deus de forma tremenda, que tinha visões espirituais tremendas, né? Foi levantado por Deus para suceder ali Elias. E Deus, antes de tomar Elias, né, ali arrebatar Elias, ele anunciou a Elias dizendo assim: vai lá, né, pelo caminho de Damasco, e unge Eliseu como seu sucessor. E a Bíblia diz que Elias voltou pelo caminho de Damasco, encontrou Eliseu, que estava ali trabalhando, arando a terra, e a Bíblia diz assim que Elias jogou o manto dele sobre Eliseu, e quando Elias jogou o manto dele sobre Eliseu, Eliseu claramente entendeu aquilo que aquilo significava, e até falou assim para Elias, né? Olha que coisa interessante, né? Como o movimento de Deus é forte na vida dos homens, né? Quando Elias lançou o manto e ele entendeu, ele falou assim: deixa pelo menos eu ir beijar meu pai e minha mãe para ir te seguir, né? E Elias falou assim: vai e volta logo. E Eliseu foi e começou a seguir Elias, começou a ser preparado por Deus também para ser o sucessor de Elias, né? E existiu algo interessante na vida de Eliseu, antes dele receber o poder de Deus, né, para ser sucessor de Elias. Eliseu não largava Elias, e quando Deus anunciou que ia arrebatar Elias, né, Elias ainda, né, andou por algumas cidades e pelo menos três vezes, Elias disse a Eliseu: fica aqui que eu tenho que ir lá na cidade e tal fazer algo. E Eliseu falou para ele assim: não vou te largar, eu vou atrás de você, né, mesmo que você não queira. E nas 3 vezes Eliseu seguiu ali Elias, né? Foi um homem que entendeu completamente aquilo que Elias significava, e entendeu completamente aquilo que Elias poderia fazer sobre a vida dele, ao ponto de Elias, antes de ser arrebatado aos céus, perguntou a Eliseu: o que você quer que eu te faça? E Eliseu, assim, bastante sábio, disse: eu quero a porção dobrada, né, do teu espírito sobre a minha vida. E Elias olhou para ele e falou assim: você pediu algo muito difícil, mas se você me ver sendo arrebatado, acontecerá. Se você não me ver sendo arrebatado, não acontecerá. É interessante porque onde Elias foi arrebatado, irmãos, tinha que atravessar o Rio Jordão,
E a Bíblia diz que Elias pegou a capa dele e, né, lançou sobre o Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu. E eles passaram a seco. E quando Elias foi arrebatado e Eliseu viu, né, ele já entendeu que o poder de Deus estava sobre a vida dele, e o manto de Elias caiu no chão enquanto ele era arrebatado. E Eliseu pegou o manto de Elias, chegou de frente ao Rio Jordão, pegou o manto e, né, feriu ali o Rio Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? E o Rio Jordão se abriu para que ele pudesse passar. Poder tremendo de Deus sobre estes homens, resultado de uma vida de perseverança, de uma vida de fidelidade desses homens, né, entendendo que eles estavam sendo preparados por Deus para uma grande obra. Você está sendo preparado por Deus para uma grande obra. Compreenda isso. E as suas atitudes, né, em relação, né, a tudo aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, e assim como Deus revelou a Josué, e assim como Deus revelou a Eliseu, Deus te revela, e você sabe que Deus tem propósitos para a sua vida, né? Então, né, você tem que dar ouvidos a isso, e você tem que se preparar para isso, e você tem que ser perseverante para que isso aconteça. Não deixe, né, que, né, você se perca no meio da sua jornada, porque se você se perder no meio da sua jornada, você não conseguirá obter o êxito de Deus naquilo que Ele tem de objetivo para a sua vida. Deus não abre mão, né? Deus não abre mão de você, né, ser preparado, né, no tempo certo, Deus fazer a obra que Ele tem que fazer na sua vida. Então, né, irmãos, é nossa obrigação olhar para Deus e compreender aquilo que Ele deseja para nós e nos prepararmos para isso, né? Buscarmos a unção, buscarmos o poder, buscarmos conhecimento, né, para que Deus possa fazer a grande obra na minha vida e na sua vida, conforme é o desejo dele. E Deus nos prepara, irmãos. Deus nos prepara, assim como Deus preparou a minha vida, né? Deus prepara toda a nossa história. Deus não é aquele que faz coisas na nossa vida de forma estabanada. Deus não é aquele que faz coisas na nossa vida, né, em que nós não possamos executar, né, os planos dele. Deus é aquele que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida no momento certo, na hora certa, para que nós o quê? Estejamos sendo fiéis e servos do Altíssimo Deus. Quando nós dizemos que nós somos servos de Deus, significa que nós servimos ao Senhor. Se você é um servo de Deus, você serve ao Senhor. Se você é um servo de Deus, você sente alegria por isso, de servir a Deus, né? Você sente alegria, né, de poder trabalhar para o Senhor, de poder falar da palavra, de poder ensinar determinada situação, de poder orar por uma pessoa. Você sente alegria, né, de poder ser usado por Deus, porque é um grande privilégio para o homem ser usado por Deus. A Bíblia diz que os anjos do céu gostariam de ter ali, né, o poder de Deus que está sobre a vida do homem. Porque os anjos de Deus, eles são mensageiros de Deus, né? Enquanto os homens aqui na terra têm o poder de Jesus, né, à sua disposição para usar e para vencer as trevas e o diabo. Então que você esteja atento a isso, porque antes das coisas acontecerem com Josué e antes das coisas acontecerem com Eliseu, né, houve uma jornada, houve um tempo, houve um preparo e teve que haver uma perseverança para que esses homens fossem efetivamente usados por Deus no propósito de Deus para as suas vidas, E eu vou falar de novo, se você
quer ser usado por Deus, se você sente que Deus tem um chamado para a sua vida, para te usar, seja em qualquer área ou qualquer situação, porque a humanidade carece das coisas que são de Deus. E Deus, Ele não dá todo o poder dele a um homem só. Deus chama uns para ensinar, Deus chama uns para curar, Deus chama outros para libertar, Deus chama outros, para serem usados com milagres e maravilhas. E como a igreja de Deus é carente hoje, como a igreja de Deus é carente de pessoas que falam assim: eu vou na casa de fulano orar, que sentem de Deus, sabe? Que sentem de Deus ali, um impulso para ir orar por uma pessoa, levar a bênção de Deus para uma pessoa. Eu creio que esse talvez seja um dos maiores defeitos da igreja de Cristo hoje em dia, das pessoas, sabe, serem frias e se sentirem incapazes de orar por uma pessoa para que essa pessoa seja abençoada, quando Deus diz que nós somos abençoadores, que Deus abençoaria aquele que nós abençoássemos, sabe? Então, e não existe nenhum mal em você fazer essa obra, não existe nenhum mal de você sentir a necessidade de orar por uma pessoa, de você ir até essa pessoa para falar alguma palavra de conforto ou para fazer uma oração, irmãos. Mas muitas vezes, sabe, os problemas das pessoas ficam tão naturais que a pessoa se esquece que uma oração pode mudar uma história, sabe? Um problema, que fulano, ciclano está vivenciando, para você parece tão banal ou tão natural que você nem se preocupa em ir lá na casa da pessoa para fazer uma oração por ela, para abençoar aquela vida e para dar uma palavra de conforto espiritual àquela vida. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, irmãos. E Deus pode te usar, sim, da forma como você nem imagina, porque o poder dele se manifesta através do homem. E nós somos aqueles que Deus escolheu para sermos usados com poder e com graça, para a glória do santo nome do Senhor. Depois que Moisés morreu, passou toda a jornada, os 40 anos no deserto. Aí Deus chamou Josué e falou: olha, meu servo Moisés morreu, e você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos pais deles. E ali Deus começou a falar com Josué a respeito de como deveria ser a postura dele durante esta obra, durante esta jornada. Deus começou a falar com Josué porque Josué sabia, e Deus também sabia, que era um grande desafio, para um homem, executar uma obra daquele tamanho. Haja vista, irmãos, que Deus, ele prometeu que estava dando a terra prometida ali ao povo de Israel, mas existiam cidades fortificadas, existiam soldados, existiam nações ali, que deveriam ser conquistadas, que deveriam ser ali alcançadas pelo poder de Deus. Deus não mandou um terremoto e destruiu tudo para que o povo pudesse entrar. Deus não mandou fogo do céu para destruir tudo para que o povo fosse entrar, Mas Deus disse a Josué: vai e conquiste essa terra, Seria muito bom. Eu acho que Josué olhou para Deus assim, talvez, como homem, talvez Josué pudesse pensar assim: mas Senhor, já andamos 40 anos, já lutamos 40 anos nesse deserto, Senhor, Como é que a gente ainda tem que lutar para conquistar a terra prometida? Como é que a gente tem que lutar para conquistar algo que o Senhor já deu para nós? Eu quero dizer para você, sabe, que essa história se repete nas nossas vidas. Você tem promessa de Deus para a sua vida, você tem que lutar para conquistar, Você tem promessa de Deus,
para conquistar algo na sua vida, não adianta você pensar que você vai ficar parado, que Deus vai fazer, porque Deus, Ele manda você lutar para que você conquiste aquilo que Ele já te deu. Porque se Ele não te der, você vai lutar e vai perecer. Mas Deus, quando te dá, Ele quer, que você se use da fé, da perseverança dEle, para alcançar aquilo que você deseja. Deus te prometeu a salvação, que é a maior promessa de Deus para o homem, mas se você não lutar, você vai perecer no meio da tua jornada. Se você não lutar, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus já te prometeu. Jesus veio, fez, deu ao homem, mas se o homem não lutar, ele vai perecer no meio da sua jornada e não vai alcançar, porque não é automático, como a palavra de Deus para Josué não foi automática, falando para Josué, entra aí, para cada passo que você der eu vou matar 10.000 pessoas aí dessas cidades para que você entre. Não, Deus deu toda a condição para que a conquista acontecesse. Deus fez milagres, Deus abriu o Rio Jordão para que o povo passasse, Deus destruiu muralhas, as muralhas de Jericó, que eram intransponíveis, as muralhas de Jericó eram intransponíveis, 3 metros de espessura, intransponíveis, e Deus derrubou a muralha, para que o povo pudesse entrar. Josué só teve que obedecer. Quando ele teve que lutar, ele foi lutar. Quando ele teve que só marchar, ele marchou. Quando ele teve que gritar, ele gritou, seguindo todas as orientações de Deus, para que o povo pudesse ver que Deus estava com ele e que Deus poderia sim fazer aquela grande obra. Que Deus sim poderia fazer aquela grande obra. Se você olhar aquilo que acontece hoje ali na nação de Israel, a nação palestina, os palestinos, eles são descendentes dos filisteus, e eles lutam até os dias de hoje, dizendo que a terra é deles. As terras conquistadas ali por Josué, que compõem hoje a nação de Israel, são reivindicadas por eles até os dias de hoje, e Deus deu e ninguém vai tirar. Deus deu e ninguém pode anular aquilo que Deus fez, Se você olhar aqui os conselhos de Deus para Josué, você vai encontrar aqui o segredo para a sua vitória. Se você olhar a Bíblia, e se você compreender aquilo que Deus fala, porque a Bíblia é a voz de Deus falando, Quando Deus, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, quando Deus terminou o livro de Apocalipse, quando Deus terminou o livro de Apocalipse, Deus, Ele disse a nós assim, que Ele já tinha feito tudo, e que aquele que quisesse pecar, continuasse pecando, e aquele que fosse fiel, continuasse sendo fiel. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos saber está descrito na palavra do Senhor. Tudo aquilo que você precisa aprender está descrito na palavra do Senhor. Todos os livros de um homem de Deus, de um servo de Deus que falam a respeito da Bíblia, são facilitações que nós temos para compreender aquilo que Deus já falou. Quando você ouve um homem falando coisas novas de Deus, coisas que você não viu na Bíblia, você pode duvidar deste homem. Você pode duvidar deste homem, porque este homem não fala de Deus. A mensagem de Deus está na Bíblia. A mensagem de Deus dita por
por ele está na Bíblia. Então, quando você ouvir homens, eu fui arrebatado aos céus e vi isso, né? Se o que ele viu lá não está na Bíblia, esquece. Aquele que diz assim, eu fui 50 vezes no inferno, porque tem gente que foi no inferno, né? Visitar o inferno para aprender algo, né, inútil, para aprender algo que não tem sentido nenhum. Porque Deus já falou tudo o que nós precisamos saber do céu, do inferno e da terra na Bíblia, né? E aí você ouve coisas assim, e até eu, quando ouço assim, eu até paro assim e falo assim, bom, isso está na Bíblia, né? Ele foi lá, não sei por quê, porque talvez ele fosse teimoso, porque está escrito na Bíblia, né? Ou então quando ele fala coisa que não está na Bíblia, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, porque a revelação de Deus, a Bíblia diz assim, aquilo que é revelado por Deus pertence ao homem, e aquilo que está oculto ao homem pertence a Deus. E Deus jamais queria deixar aquilo que nós necessitamos conhecer sem Ele ter falado. Sem Ele ter falado. E sem Ele ter preparado esta obra para que nós pudéssemos conhecer. Então, se tudo o que nós precisamos conhecer está na Bíblia, vamos conhecer, vamos ver e vamos seguir, porque a Bíblia mostra caminhos de bênção para as nossas vidas. É lógico que Deus mostra na Bíblia o caminho da condenação, o caminho ali da maldição, começando por Adão e Eva, né, que eram tremendamente abençoados por Deus, inclusive com a presença dele, perderam tudo e foram amaldiçoados pelo Senhor. Mas nós devemos o quê? Usufruir daquilo que Deus nos deixou, para que nós possamos ser abençoados. Quem aqui, né, deseja ser bem sucedido em tudo o que faz, né? Você quer ser bem sucedido em tudo o que você faz? Nós começamos hoje lendo o Salmo número 1, onde o Senhor ensinou. E Deus disse a Josué o caminho para ele ser bem sucedido na sua jornada. Salmo número 1 disse assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Primeiro salmo dizendo, olha, né, o homem, né, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é abençoado, é bem-aventurado. Aquele que não anda na roda dos pecadores é abençoado, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Vamos transformar a nossa vida em algo, né, que exalta a Deus, em algo que glorifica a Deus. Vamos exaltar a nossa vida, vamos colocar a nossa vida num lugar onde as pessoas vejam o poder de Deus nas nossas vidas, porque nós somos fiéis a Deus, e o poder da palavra de Deus está sobre as nossas vidas. Quando Deus disse assim, olha, seja forte e corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar. A gente olha a palavra do Senhor mais uma vez, irmãos. Aí você olha a palavra do Senhor, e talvez você esteja, né, meio fora de foco, né?
talvez você não acredite que essa palavra tem o poder que ela demanda para as nossas vidas. Josué andou 40 anos no deserto com Moisés. Josué andou 40 anos no deserto, lutando e se mantendo fiel. E mesmo assim Deus apareceu a ele para falar: olha Moisés, olha Josué, cuidado, cuidado, medita na minha palavra de dia e de noite, cuidado, siga toda a lei que Moisés disse a você, toda a lei que Moisés ensinou ao povo. Deus alertou ainda Josué a respeito de qual seria a postura dele, para que ele pudesse ser bem sucedido. Para que ele pudesse ser bem sucedido. E esse é o caminho para que você seja bem sucedido. A tua fidelidade a Deus. E às vezes a pessoa assim, talvez ela olhe assim a palavra de Deus, e muitas pessoas, as igrejas de uns tempos para cá, têm pregado muito a troca, né, irmãos? Você dá uma oferta, você é abençoado, você é dizimista e é abençoado, né? Mas a palavra de Deus, ela não é uma troca. A palavra de Deus, ela é algo que faz acontecer as coisas. Então, se nós somos fiéis, naturalmente as bênçãos de Deus acontecerão nas nossas vidas. Você pode acreditar nisso. O problema, às vezes, de algumas pessoas é que elas ouvem essa palavra e elas decidem fazer algo na sua vida e elas esperam que haja uma resposta de Deus de forma instantânea em relação a determinada atitude. A nossa vida vai ser abençoada e nós vamos ser bem-sucedidos quando nós mostrarmos a nossa fidelidade a Deus nas áreas, que Deus deseja que nós sejamos fiéis. Porque determinadas pessoas são fiéis em determinada área, mas são infiéis em determinada outra área. Infelizmente acontece muito isso, irmãos. A pessoa é fiel parcial e ela acha que aquilo é suficiente para ela ser abençoada por Deus, quando na verdade nós temos que demonstrar nossa fidelidade a Deus em todas as áreas da nossa vida, lutando para sermos melhores para Deus, lutando para vencermos o pecado, mas nós temos que demonstrar isso para que nós sejamos abençoados por Deus. E a resposta de Deus leva tempo, irmãos, sabe? Assim como Josué esperou 40 anos e depois mais 40 anos para alcançar ali, o cumprimento da palavra de Deus em relação à vitória que Deus estava dando a ele ali no primeiro versículo, do livro de Josué, levou tempo, e muito tempo, muita perseverança, muita luta, levou tempo. Nada aconteceu por acaso, ou nada aconteceu de forma imediata, ou nada aconteceu de forma rápida, porque era uma obra muito grande. E Deus fazia com que todas as coisas acontecessem da forma correta, Deus dava a vitória na medida em que Josué cumpria ali os desígnios que Deus dava a ele, as orientações que Deus dava a ele em relação a cada batalha. Então que você esteja atento e que você não se perca no meio de um caminho, porque em determinado momento você vai chegar ali aonde o teu coração deseja e aonde Deus concede a você a bênção que você tanto espera. Eu sempre falo que o nosso Deus, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Deus deseja realizar o seu sonho. Deus deseja fazer aquilo que está no seu coração, mas o seu coração tem que estar voltado para Ele em primeiro lugar. Porque as coisas que são de Deus vão acontecer na sua vida. Queira o diabo ou não queira o diabo não pode impedir nada de Deus. O diabo não pode impedir nada de Deus.
na sua vida, né? Ele não tem esse poder, né? Ele não pode contra você. Você é a menina dos olhos do Senhor, né? A Bíblia diz e nos garante que aquele que está em Cristo Jesus, o diabo não toca, ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar, ele não tem permissão para tocar. O nosso Deus não permite. Então não tenha medo das lutas, não tenha medo do teu inimigo, porque o teu inimigo, ele ruge muito, ele ruge como um leão, não é um leão, procurando a quem ele possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, né? Rodeando a nossa vida, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Então, nós prosseguimos e andamos, e no tempo certo, a bênção de Deus será estabelecida. Quando você olhar se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar para a sua vida hoje, e você olhar e ver uma perspectiva muito difícil de determinadas coisas acontecerem, né? Isso não significa nada para Deus. Não significa absolutamente nada para Deus. As perspectivas da nossa vida não significam nada para Deus. As perspectivas da nossa vida não significam nada para Deus, porque Deus é aquele que realiza com perspectivas ou sem perspectivas. Se existe, sabe, algo que as pessoas falam sobre a sua vida, né? Se existe algo que Deus fala sobre a sua vida, compreenda que essas pessoas, né, não têm autoridade nenhuma de sentenciar a sua vida. Deus tem. Deus tem. E Deus surpreende as pessoas, né, de tempos em tempos na nossa vida. Quem te vê hoje não vai te reconhecer amanhã, porque Deus está contigo. Simplesmente porque Deus está contigo, né? Por isso que as pessoas, elas não te reconhecem, ficam muito tempo sem te ver, não reconhecem aquilo que aconteceu e não entendem como aquilo aconteceu, porque foi Deus. E Deus não precisa de compreensão para fazer as coisas dele acontecerem na nossa vida. Eu gostaria, sabe, eu vou terminar já, mas eu gostaria de chamar a atenção sua para 3 versículos. Primeiro, quando Deus falou para Josué: não cesse de falar deste livro, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Deus falou a segunda vez. Deus falou a segunda vez para Josué: você será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido. Medite, siga, a palavra de Deus, e você será bem-sucedido. E ele disse: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você onde quer que você andar. Eu creio que talvez essa tenha sido a grande promessa de Deus para a vida de Josué, quando ele falou: eu vou estar contigo aonde quer que você for. E aí a vitória de Deus foi selada para Josué. Quando Deus falou isso, Deus sabia que Josué estava sentindo medo, Deus sabia que Josué estava sentindo um pavor, Deus sabia que Josué estava assustado com tudo aquilo que iria acontecer, Deus sabia tudo isso, e ele falou assim, não tenha medo, não se assuste, eu estarei contigo por onde quer que você andar. E aí, irmãos, e aí existe uma promessa gigante de Deus para as nossas vidas, quando Jesus falou assim para nós:
Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como Josué foi usado por Deus para conquistar a terra, assim Jesus foi usado por Deus para conquistar a nossa terra. Né? Assim como Josué foi usado por Deus para lutar e vencer, assim Jesus foi usado por Deus para lutar e vencer, para nos dar a nossa terra prometida, que é a salvação, que é a Nova Jerusalém, que é onde nós vamos habitar de forma definitiva, que é onde Deus quer nos encontrar, é para lá que Ele quer nos levar. Muitos vão perecer durante a jornada, como muitos pereceram ali no deserto. Muitos não vão alcançar o objetivo de Deus de nos levar até a cidade santa, até a Nova Jerusalém. Deus está te falando, Deus está te ensinando, Deus está te preparando para um grande momento da sua vida, né? Deus não te abandona, Deus cuidará de você. Quando Josué cumpriu a obra dele, quando Josué estava para morrer, ele chamou o povo, convocou o povo e disse assim: eu estou velho, eu já estou velho, eu já estou velho, mas hoje, né, vocês estão vivendo na terra que Deus prometeu a vocês. E ele falou aquele versículo que nós lemos aqui: se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham a quem hoje vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou o Deus dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué andou 40 anos no deserto. Josué estava com 120 anos, cansado, velho, segundo a Bíblia e segundo as palavras do próprio Josué. E ele ainda assim pôde dizer: a minha decisão é servir ao Senhor. Entramos na terra, vencemos a batalha, mas a luta continua. E a minha decisão é servir ao Senhor. É ser fiel a Deus. É continuar sendo fiel a Deus. Depois Josué morreu. Como você pode ver, irmãos, Deus preparou um homem para cumprir um objetivo. E esse homem cumpriu o seu objetivo e depois morreu. Porque todos que foram usados por Deus tiveram um fim. A exceção é Jesus, o único que permanece vivo ao nosso lado. Todos os homens trouxeram uma mensagem de poder para a humanidade. Por isso que a Bíblia é importante de ser conhecida, porque é a mensagem de Deus para a humanidade. Se você ler o livro de Josué, você vai compreender, né, como Josué lutou, quão difícil foi a batalha, mas ele venceu. A sua luta nunca poderá superar o poder de Deus. Não tenha medo pelo dia de amanhã, conforme diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal. Se preocupe só em que no dia de amanhã você esteja com Deus, porque Deus estará com você por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar. No dia de amanhã Ele estará com você para te ajudar na sua luta. Ele te fala, vai lutar, mas Ele vai na luta junto. Nosso Deus é assim.
Ele manda, mas Ele vai estar junto. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Você confie no Senhor. Confie em Deus. Né? Eu vou dizer para você mais uma vez: o dia de amanhã pertence a Deus. E se a tua vida pertence a Deus, o dia de amanhã, contigo, Ele estará. Então avance, ande, né? Uma vitória a cada dia. Uma vitória, sabe? A cada oportunidade que você tem de lutar. Porque um dia você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido. Olha a tua história, né? E veja como você era há 10 anos atrás. Veja como você era 10 anos atrás. E veja as mudanças que Deus fez na sua vida para que você estivesse aqui hoje. E veja como Deus preparou um caminho para que você estivesse aqui hoje. E talvez você olhe assim: como isso pôde acontecer? Porque foi Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz todas as coisas, aquele que te ama, e aquele, sabe, que te proclama esta manhã, para que você permaneça lutando, para que você esteja avançando, porque o teu Deus estará contigo todos os dias, por onde quer que você andar, para alcançar a vitória. Seja fiel a Deus, não abra mão disso. Diga para Satanás, quando ele aparecer na tua frente: eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu sou servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. Para a glória do santo nome do Senhor. Você vai ver ele fugindo da tua presença. Fugindo da tua presença. Né? A Bíblia diz que o diabo vem por um caminho e ele foge por 7 caminhos da nossa presença. Porque Deus está conosco. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar ao Senhor agora. Que você, sabe, agora se coloque diante de Deus. Fala para Deus assim: Senhor, eu quero ser um lutador, Senhor. Eu quero ser um lutador. Eu quero lutar. Eu quero ter força para lutar. E você vai ver que Deus vai te dar força para lutar. Porque a vitória virá em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem nos sustentado, Senhor. Deus, eis a tua igreja, Senhor. Pai, abençoa, Senhor. Coloca sobre eles, Senhor, o teu poder mais uma vez, Senhor. Coloca sobre eles mais uma vez a tua graça, Senhor. Oh Deus, dá força a este povo, vigor, Senhor. Oh Deus, prepara este povo, Senhor. Prepara este povo, Senhor da glória, Pai, para alcançar as tuas bênçãos, Senhor. Prepara o teu povo para alcançar as tuas vitórias, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor, para mais uma vez, Senhor da glória, vencerem as suas lutas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus vivo, em nome de Jesus, Senhor de toda a terra, Pai. Eu me levanto agora, Senhor de toda a glória, Pai, para, Senhor, derrubar as muralhas, Senhor. Para derrubar as cadeias, Altíssimo Deus. Para tirar os grilhões, para, Senhor da glória, oh Deus, quebrar as portas de bronze, Senhor, e despedaçar os ferrolhos de ferro, porque esta é a tua promessa para a tua igreja, Senhor. A tua palavra diz que tu
quebra as portas de bronze, Senhor, e que tu despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor. Faz esta obra agora, Altíssimo. Revela-te a este povo agora, Senhor, desfazendo o mal, tirando as prisões, tirando as cadeias, mexendo nas emoções, Senhor. Faz esta obra, Altíssimo, porque tu és o Senhor, o Deus vivo, o Senhor de toda a terra, Senhor. Pai, a tua palavra diz assim, Senhor: se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres, Senhor da glória. Jesus já fez esta obra por nós, Altíssimo, e eu reivindico, Senhor, esta obra sobre este povo, Senhor, para que Satanás fuja por 7 caminhos, e que teus demônios fujam por 7 caminhos, porque há liberdade, porque há poder, Senhor, porque há poder em ti, Altíssimo Deus, porque há poder na tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que se nós conhecermos a verdade, nós seremos livres. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade, Senhor. Teu Espírito Santo é o Espírito da verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus vivo é o Deus da verdade. Senhor Deus, tu és verdadeiro em todas as coisas, Senhor. Tu és verdadeiro, Senhor, de toda a terra. E nós cremos, Senhor, na tua história. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor. Porque ninguém pode impedir a tua obra sobre estas vidas, Senhor. Ninguém pode impedir, Altíssimo Deus. Então vem, Senhor, e determina este poder sobre a tua igreja.